São Bento Abade. Nossa inspiração de santidade de hoje é São Bento, o patriarca do Monacato Ocidental, uma figura monumental cuja vida e legado moldaram a Europa e continuam a inspirar milhões. Prepare-se para uma jornada imersiva pela extraordinária existência deste homem de Deus que, com sua sabedoria e disciplina, transformou desertos espirituais em oásis de fé. Neste vídeo vamos mergulhar nas profundezas da história de São Bento, desvendando seus ensinamentos, milagres e o impacto duradouro de sua regra que ainda hoje é um farol para a vida cristã. Você está prestes a descobrir por que a história de São Bento é muito mais do que um relato do passado. É um convite à santidade para o presente e o futuro. No dia 11 de julho, a Igreja Católica celebra São Bento, abade que passou a Igreja Triunfante em 547. A história de São Bento, também conhecido como Bento de Núrcia, é um pilar fundamental na edificação do monacato ocidental e, por extensão, na formação da civilização europeia. Nascido por volta de 480 d.C. em Núrcia, na região da Úmbria, Itália, Bento veio ao mundo em um período de grande instabilidade. O Império Romano do Ocidente havia caído em 476 d.C. e a Itália estava sob o domínio de povos germânicos, com constantes guerras e um declínio moral e social generalizado. Seus pais, de família nobre e cristã, proporcionaram-lhe uma educação inicial em sua cidade natal, antes de enviá-lo a Roma para estudos mais avançados, como era costume entre a aristocracia da época. Em Roma, Bento deparou-se com uma realidade que o chocou profundamente: a dissolução dos costumes, a superficialidade e a corrupção que permeavam a sociedade e até mesmo algumas esferas da igreja. Este contato com a decadência moral da grande cidade, em vez de seduzi-lo, despertou em seu coração um anseio ardente por uma vida de maior pureza e dedicação a Deus. O jovem Bento, que estava nos primeiros anos de sua vida adulta talvez, com cerca de 17 a 20 anos, percebeu que o caminho da salvação não estava na conformidade com o mundo, mas em uma ruptura radical com ele. Essa epifania marcou o início de sua extraordinária trajetória espiritual. Ele decidiu abandonar os estudos e a vida mundana, que prometia conforto e prestígio, para buscar a Deus em um isolamento mais profundo. Sua primeira parada foi em Fide-hoje-a-Fili, onde se estabeleceu em uma gruta nas proximidades. Ali ele foi acompanhado por sua enfermeira, Cirila, que o servia e cuidava de suas necessidades básicas. Foi nesse período que ocorreu um de seus primeiros milagres notáveis. Cirila havia quebrado uma peneira de barro, e Bento, com uma oração fervorosa, a restaurou milagrosamente. O desejo por uma solidão mais profunda o impeliu a seguir adiante. Seu destino final de reclusão inicial foi Subiaco, uma região montanhosa e remota a leste de Roma, conhecida por suas cavernas e paisagens selvagens. Lá, ele encontrou um eremita chamado Romano, que o acolheu e o ajudou a encontrar uma caverna isolada, onde Bento passaria os próximos 3 anos em completa solidão e oração. Romano providenciava pão e água, descendo-os por uma corda até a caverna em intervalos regulares. E assim Bento viveu uma vida de extrema austeridade e mortificação. Foi um período de intensa luta espiritual, onde o jovem eremita enfrentou tentações violentas, o desejo de voltar à vida mundana, a luxúria e a vaidade. A tradição narra que, em uma ocasião, para superar uma tentação carnal, Bento se jogou em um cipo de espinhos e urtigas, marcando-se fisicamente para apagar o fogo da concupiscência. Essa experiência purificadora o fortaleceu e o tornou mestre de si mesmo, livre das amarras do mundo e da carne. A fama da santidade de Bento, contudo, não pôde permanecer oculta. Sua vida eremítica, seu fervor e os dons espirituais que começavam a se manifestar atraíram a atenção de outros monges e leigos. Monges do mosteiro de Vicovaro, que haviam perdido seu abade, procuraram Bento e o imploraram para que se tornasse seu líder. Relutantamente, Bento aceitou, avisando-os de que sua disciplina seria rigorosa. E, de fato, sua exigência de observância e sua firmeza na correção dos vícios foram demais para a comunidade, que estava acostumada a uma vida mais relaxada. Descontentes com a sua disciplina, os monges de Vicovaro tentaram envenená-lo. De acordo com os relatos, um cálice de vinho envenenado foi oferecido a Bento, que, ao fazer o sinal da cruz sobre ele, fez com que o vaso se quebrasse em pedaços. Em outra ocasião, pão envenenado foi dado a ele, e Bento ordenou que um corvo, que ele costumava alimentar, levasse o pão para longe, para onde ninguém pudesse encontrá-lo. Após esses eventos, Bento percebeu que não conseguiria reformar aquela comunidade e decidiu retornar à solidão de Subiaco. Mas não por muito tempo.
Em Subiaco, a atração por sua santidade e sabedoria continuou a crescer. Discípulos começaram a se agrupar ao redor dele, buscando sua orientação e formação espiritual. Em resposta a essa crescente demanda, Bento fundou 12 pequenos mosteiros na região, cada um com 12 monges e um abade próprio, mas todos sob sua supervisão. Entre os primeiros discípulos notáveis estavam Mauro e Plácido, 2 jovens, de famílias nobres que se tornariam figuras importantes na história beneditina. Mauro, em particular, é lembrado por um milagre atribuído à intercessão de Bento, quando Plácido caiu em um lago e estava se afogando. Bento, estando em seu mosteiro, teve uma visão do ocorrido e ordenou a Mauro que corresse e salvasse o jovem. Mauro, em sua obediência e fé, caminhou sobre as águas e resgatou Plácido. Este episódio ilustra a confiança e a obediência que Bento inspirava em seus discípulos, bem como o poder de sua oração. A fama de Bento e o florescimento de suas comunidades monásticas, no entanto, não estavam isentos de adversidades. Um sacerdote local, chamado Florêncio, tomado pela inveja e malevolência, tentou sabotar o trabalho de Bento. Primeiro ele enviou mulheres dissolutas para tentar os monges, e depois tentou envenenar o próprio Bento, enviando-lhe um pão envenenado. Mais uma vez Bento, com sua aguda percepção espiritual e a proteção divina, escapou ileso. Para evitar maiores conflitos e proteger seus monges da influência corruptora de Florêncio, Bento decidiu que era hora de partir por volta de 529 DC. Bento e um pequeno grupo de monges seguiram para o sul, para uma montanha solitária entre Roma e Nápoles, que era conhecida como Monte Cassino. No topo dessa montanha havia um antigo templo pagão dedicado a Apolo, onde os camponeses ainda praticavam rituais pagãos. Bento, com sua característica audácia e zelo pela fé, derrubou o ídolo, destruiu o altar e cortou a árvore sagrada. No local do templo pagão, ele construiu uma capela dedicada a São Martinho, e no lugar do altar, uma dedicada a São João Batista. Ali, sobre as ruínas do paganismo, ele fundou o mosteiro que se tornaria o centro do monacato ocidental e um farol de civilização em tempos de escuridão. A abadia de Monte Cassino. Foi em Monte Cassino que São Bento compôs sua obra mais duradoura e influente. A regra de São Bento regula monachorum. Esta regra não era uma invenção inteiramente nova, mas uma síntese genial da sabedoria monástica oriental e ocidental, adaptada para o contexto europeu. Bento combinou a austeridade dos padres do deserto com um senso de moderação e discernimento, criando um guia prático para a vida monástica que equilibrava oração e trabalho, ora et labora, obediência, humildade e vida comunitária. A regra estabeleceu um modelo para a vida monástica que era ao mesmo tempo rigoroso e compassivo, permitindo que os mosteiros se tornassem centros de aprendizagem, cultura e agricultura em um período de colapso social. A regra de São Bento é notável por sua simplicidade, clareza e pragmatismo. Ela detalha todos os aspectos da vida monástica: o ofício divino, as horas de oração, o trabalho manual e intelectual, a leitura espiritual Lectio Divina, a alimentação, o vestuário, a hospitalidade e a administração do mosteiro. O abade é visto como o pai espiritual da comunidade, mas também com a responsabilidade de ouvir e discernir as necessidades de seus monges. A regra enfatiza a estabilidade stabilitas loci, a conversão dos costumes conversio morem e a obediência obedientia. Ela promovia um equilíbrio entre a ascese individual e a vida em comunidade, reconhecendo as fraquezas humanas, mas sempre apontando para a perfeição evangélica. A influência da regra foi imensa. Ela se espalhou por toda a Europa, tornando-se o padrão para a organização monástica e servindo como um dos principais veículos para a preservação do conhecimento, da arte e da fé cristã durante a Idade Média. Ao longo de sua vida em Monte Cassino, São Bento continuou a operar milagres e a manifestar dons divinos. Muitos relatos de sua vida, compilados por São Gregório Magno em seus diálogos, atestam sua santidade e o poder de sua intercessão. Entre os milagres mais conhecidos estão a ressurreição de um jovem monge. Um monge jovem havia caído de uma parede durante a construção do mosteiro e foi dado como morto. Bento, com uma oração fervorosa, o ressuscitou, devolvendo-o à vida. O milagre da fonte. Os monges de Monte Cassino tinham dificuldade em obter água. Bento, com uma oração, fez brotar uma fonte no topo da montanha, suprindo as necessidades da comunidade. A rocha movediça. Durante a construção do mosteiro, uma grande rocha impedia a passagem. Os monges não conseguiam movê-la. Bento, com sua oração, fez com que a rocha se movesse, abrindo o caminho. A derrota do demônio. O demônio frequentemente tentava os monges e sabotava seus trabalhos. Em uma ocasião, um monge estava construindo uma parede e o demônio o estava atormentando. Bento, percebendo o ataque, orou e o demônio foi expulso. A visão do mundo inteiro.
Pouco antes de sua morte, Bento teve uma visão extraordinária. Estando em sua cela, ele viu o mundo inteiro reunido em um único raio de sol, compreendendo a unidade de toda a criação em Deus. Esta visão é frequentemente interpretada como uma prefiguração da influência universal, de sua regra e da ordem beneditina. São Bento também era conhecido por sua capacidade de discernir os corações e por sua profunda sabedoria espiritual. Muitos vinham a ele em busca de conselho, incluindo pessoas poderosas da época como o rei Godo, Totila. A tradição conta que Totila, que era ariano e inimigo dos católicos, decidiu testar Bento. Ele enviou um de seus oficiais, vestido com suas próprias vestes reais, para se encontrar com um santo. Bento, no entanto, não foi enganado e imediatamente reconheceu o engano, repreendendo o oficial e profetizando o futuro de Totila. Quando o próprio Totila finalmente visitou Bento, ele se prostrou diante do santo e ouviu suas profecias sobre sua eventual derrota e morte. Essas interações com figuras de poder demonstram a autoridade espiritual que Bento exercia, não por força ou posição mundana, mas pela santidade de sua vida e seu dom profético. As frases e ensinamentos de São Bento, embora não diretamente citadas em grande volume como em outros santos, são incorporadas em sua regra e em sua vida. A essência de sua santidade reside na busca incessante por Deus, na obediência à vontade divina e na disciplina como caminho para a liberdade interior. Uma das frases mais marcantes que resume a espiritualidade beneditina é ora et labora, ora e trabalha. Embora essa frase não seja encontrada literalmente na regra, ela encapsula perfeitamente o equilíbrio que Bento estabeleceu entre a oração contemplativa e o trabalho ativo, ambos vistos como formas de servir a Deus e glorificá-lo. Outro princípio fundamental é a humildade, um tema recorrente na regra, que Bento via como a base de todas as virtudes. Ele escreveu: o primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. E sobre a vida em comunidade ele instruiu que todos se considerem iguais, a não ser por aqueles a quem o conselho do abade ou a própria humildade os distingue. Sua vida foi um testemunho eloquente de que a verdadeira santidade é alcançada através da renúncia a si mesmo, da busca da vontade de Deus e da construção de uma vida de oração, trabalho e serviço. São Bento faleceu em Monte Cassino em 21 de março de 547 d.C., mas a igreja celebra sua festa em 11 de julho, data que marca a transladação de suas relíquias para a abadia de Fleury-Saint-Beno, Ter-sur-Loire, na França. Acredita-se que ele morreu de pé, com os braços levantados em oração, após receber a Eucaristia. Seu corpo foi sepultado ao lado de sua irmã gêmea, Santa Escolástica, que havia morrido pouco antes. O reconhecimento de São Bento como santo foi quase imediato após sua morte. A santidade de sua vida, seus milagres e, acima de tudo, o impacto revolucionário de sua regra na Europa fizeram com que sua veneração se espalhasse rapidamente. Embora o processo formal de canonização como o conhecemos hoje não existisse no século VI, aclamá-lo santo era uma prática comum. A tradição oral e escrita, especialmente a biografia de São Gregório Magno nos Diálogos, que foi escrita apenas algumas décadas após a morte de Bento, desempenhou um papel crucial em sua veneração e reconhecimento universal. São Gregório, que era ele próprio um monge beneditino, apresentou Bento como um modelo de santidade, um homem de Deus que foi enviado para ser um farol em tempos sombrios. Sua biografia, embora com elementos hagiográficos, é considerada uma fonte histórica valiosa e contribuiu imensamente para a difusão da devoção a São Bento em todo o Ocidente. O processo de beatificação e canonização, como os conhecemos hoje, foi formalizado muito mais tarde na história da Igreja. No caso de santos antigos como São Bento, o reconhecimento da santidade é baseado na veneração pública contínua, na reputação de milagres e na aprovação eclesiástica. A Igreja, ao longo dos séculos, reconheceu e confirmou a santidade de São Bento através de sua inclusão no martirológio romano, na liturgia e na constante veneração pelos fiéis em todo o mundo. Em 1964, o Papa Paulo VI proclamou São Bento o patrono principal da Europa, reconhecendo seu papel fundamental na fundação da cultura e da civilização europeia cristã. As relíquias de São Bento são veneradas em vários locais. Mausoleus, dois principais são a Abadia de Monte Cassino, na Itália, e a Abadia de Saint-Bon-Ter-Loire, antiga Fleury, na França. Em Monte Cassino, onde Bento passou a maior parte de sua vida e compôs a regra, acredita-se que seus restos mortais, junto com os de sua irmã Santa Escolástica, estejam sepultados na cripta da Basílica. No entanto, a Abadia de Fleury, na França, também reivindica possuir as relíquias de São Bento.
A tradição de Fleury afirma que, no século VII, monges franceses levaram os restos mortais de Bento de Monte Cassino, que havia sido saqueada e destruída pelos lombardos, para Fleury, para protegê-los. Esta transladação é o motivo pelo qual a festa de São Bento é celebrada em 11 de julho. A disputa sobre a localização exata das relíquias é complexa e antiga, com argumentos e evidências apresentados por ambos os lados. Independentemente da localização exata, a importância das relíquias reside em sua capacidade de conectar os fiéis ao santo, servindo como um ponto focal para a oração e a veneração. Tanto Monte Cassino quanto Saint-Benoît-sur-Loire são importantes locais de peregrinação para os devotos de São Bento e para aqueles interessados na história do monacato. Em Monte Cassino, os peregrinos podem visitar a abadia, que foi reconstruída várias vezes ao longo dos séculos, mais notavelmente após sua destruição na Segunda Guerra Mundial, e meditar na cripta, onde se acredita que o santo está sepultado. A abadia é um símbolo da resiliência da fé e da cultura, tendo resistido a inúmeras invasões e destruições ao longo dos milênios. Em Saint-Benoît-sur-Loire, os peregrinos podem venerar as relíquias na magnífica basílica e experimentar a vida monástica que continua a florescer ali. Seguindo a regra de São Bento, a cruz de São Bento, com suas inscrições exorcísticas, é um sacramental popular entre os católicos e é usada como proteção contra o mal. A medalha de São Bento, com a imagem do santo e inscrições da cruz, também é amplamente difundida e venerada. A influência de São Bento se estendeu muito além dos muros dos mosteiros. Os beneditinos foram os grandes preservadores do conhecimento. Na Idade Média, copiando manuscritos, mantendo bibliotecas e desenvolvendo técnicas agrícolas e artísticas. Eles foram missionários que evangelizaram vastas regiões da Europa, e seus mosteiros serviram como centros de educação, saúde e caridade. A regra de São Bento, com sua ênfase na ordem, na disciplina e na busca de Deus na vida cotidiana, continua a ser uma fonte de inspiração não apenas para os monges, mas para todos os cristãos que buscam viver uma vida de maior propósito. Seu legado é um testemunho perene do poder transformador da fé e da capacidade de um indivíduo de moldar a história. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje, Santa Olga. Em Kiev, Rússia, Santa Olga, avó de São Vladimir, que foi a primeira dos Ruríkides a receber o batismo junto com o nome Helena e preparou o caminho para Cristo para todo o povo da Rússia. Ela é venerada por seu papel crucial na cristianização da Rússia. São Pio I, Papa. Em Roma, a comemoração de São Pio I, Papa, que irmão de Hermas, o autor da obra intitulada Pastor, também ele mesmo um bom pastor, guardou a igreja por 15 anos. Ele é lembrado por sua liderança em um período de heresias crescentes, como o gnosticismo e os ensinamentos de Marcião, e por seu trabalho no desenvolvimento da estrutura da igreja primitiva. Beato Bertrand, abade, no mosteiro do Grand Selve, na região de Toulouse, França. Beato Bertrand, abade, que buscando estabelecer a disciplina regular, agregou seu mosteiro à ordem cisterciense Beatos Thomas Benstead e Thomas Sprott, sacerdotes e mártires. Em Lincoln, Inglaterra, a comemoração dos beatos sacerdotes e mártires Thomas Benstead e Thomas Sprott, que foram entregues à morte, sob a rainha Elizabeth I pelo sacerdócio, em um dia incerto deste mês, Beatus Rosalie Clotilde, Mary Elizabeth, Mary Clara e Mary Margaret, Vicens e mártires. Em Orange, Provença, as beatas virgens e mártires Rosalie Clotilde de Santa Pelágia, P.S., Mary Elizabeth de São Teoctisto Pellissier, Mary Clara de São Martinho Blanc e Mary Margaret de Santa Sofia de Barbégie de Albarede, que foram martirizadas por Cristo durante a Revolução Francesa. Santas Ana, N. Shinzi, Maria N. Gozzi, Angeloise e Maria Anne Leroy, virgens e mártires. Na aldeia de Liugonjin, perto de Zapingshan, na província de Hebei, China, as santas virgens e mártires Ana Han Shinzi, Maria Han Guosi e Ana Han Jaozi, e Maria Anne Liua, que, por não poderem ser induzidas a desertar para a impiedade, foram decapitadas durante a perseguição dos seguidores de Ietuã. São Marciano, mártir, em Icônio, na Licaônia. São Marciano, mártir, que sob o governador Perennius, alcançou a palma do martírio através de muitos tormentos. Santa Marciana, virgem e mártir. Em Cesareia, na Mauritânia, Santa Marciana, virgem, que foi condenada às feras e completou seu martírio. São Leôncio, bispo, em Bordeaux, na Aquitânia. São Leôncio, bispo, que brilhou como uma honra para o povo e a cidade, bem como um restaurador do batistério sagrado e um doador silencioso para os necessitados. São Drostan, abade, na foz do rio de na Escócia.
São Drosta, abade, que presidiu vários mosteiros e finalmente levou uma vida de eremita. Santos Plácido e Sigisberto, mártir e abade, em Dizentis, na Alta Récia. Os santos mártires Plácido e Sigisberto, abade, o primeiro um companheiro de São Columbano que fundou o mosteiro de São Martinho ali, onde ele primeiro levou a vida monástica e foi coroado com o martírio. São Idulfo, abade, no mosteiro de Moët-Moutier, nas montanhas dos Vosges. São Idulfo, que, depois de se retirar para a solidão como corepiscopo de Triar, fundou e liderou um mosteiro à medida que discípulos se reuniam ao seu redor. Santo Abundio, sacerdote e mártir, em Córdoba, na região da Andaluzia, na Espanha. Santo Abundio, sacerdote que, na perseguição dos mouros, foi morto pelo juiz depois de ser interrogado e explicar corajosamente a razão de sua fé, então exposto para ser devorado por cães e feras. São Quetil, sacerdote e cônego regular, em Vibória, na Dinamarca. São Quetil, sacerdote cônego regular que foi diligente na escola capitular e um modelo de conversação. São Bento, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bento um insigne mestre na escola do vosso serviço, concedei que, preferindo nada ao vosso amor, corramos com o coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.